Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando nossa aula de ciências, aqui com o professor Beto Lopes. Nossa aula de hoje é direcionada para a correção das atividades que foram orientadas na semana passada sobre o assunto biodiversidade. Né? O assunto, né, foi já apresentado, tá certo? Enviei alguns vídeos explorando o assunto e orientei algumas atividades. Recebi algumas devolutivas, outras ainda não, tá? E hoje nós vamos aqui fazer uma correção comentada das atividades. Mesmo quem já respondeu deve acompanhar essa correção para você analisar se você acertou todas as perguntas, né, ou não. Se acertou todas, ótimos, parabéns, parabéns. Se não acertou todas, você pode fazer essa correção, esse ajuste e enviar para mim novamente, tá certo? Então acompanhe a aula com o material aí ao lado. Material, eu estou me referindo a seu caderno de anotações, tá? Caneta, para anotações, lápis, lapiseira, borracha, tá? Você acompanha aí, tá bom? Esse material, tá? Para estar fazendo essas anotações aí referente à aula. No final, aí você devolve, tá, para mim. E se alguém tiver alguma dúvida, pode sim perguntar. Eu estarei à disposição da turma no horário, tá certo? Destinado para a turma, reservado aí para a turma. Então, atividade sobre biodiversidade, tá certo? Disponibilizei esse texto aqui, onde esse texto, né, ele vai falar sobre o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, e nesse texto aqui é trabalhada a questão da biodiversidade, a ação humana, tá certo? Na natureza, no meio ambiente, tá? Então, um texto bem interessante que você já leu, quem não leu deve ler esse texto, né, quantas vezes for necessário, tá? E do texto aí tem algumas perguntas, tá? A primeira aqui, ó. O texto refere-se a um parque nacional existente em qual estado brasileiro? Então, o texto, certo? Na leitura do texto que você já leu, se você não leu, você pode estar fazendo essa leitura agora. Faça a leitura quantas vezes, né, fizer necessário até encontrar todas as respostas, tá? De modo que na leitura você vai encontrar que esse texto, né, esse parque Serra dos Órgãos, está presente no nosso Brasil, né, no estado Rio de Janeiro. E assim você responde a primeira, certo? Atividade. A segunda, o Parque Nacional em questão é uma unidade de conservação, diz o texto. O que se pretende conservar lá no parque? Por que é necessária essa conservação? Então, o que o parque pretende conservar? Na leitura do texto, tá certo? Você vai perceber que o objetivo principal de lá é os objetivos, né? Conservar a natureza, certo? As espécies de ser vivo, certo? A diversidade, da vida natural. E se faz necessário, certo, essa conservação, pois ela é necessária, tá certo? Pois há inúmeros fatores que ameaçam a diferentes formas de vida e oferecem risco às espécies, certo? Existem diversos fatores que é uma ameaça, tá certo? Para as formas de vida, que é um risco para as espécies. Então, por isso que é necessária essa conservação.
Assim, você responde a atividade número 2. Próxima atividade diz o seguinte: segundo um dos entrevistados do autor do texto, qual é a maior ameaça à unidade de conservação do Parque Nacional da Serra dos Órgãos? Um dos entrevistados, né, deixou claro que a maior ameaça, certo, a esse parque, aos objetivos principais desse parque, certo? A principal ameaça, a maior ameaça é o ser humano, certo? Acaba sendo uma ameaça na forma de explorar, tá certo? De usar ali a vegetação, o ambiente ali próximo, tá certo? Então, é uma ameaça, infelizmente, tá certo? É o ser humano que está aqui trazendo como a nossa terceira resposta, tá? A quarta. Que exemplos podem ser apresentados para justificar a afirmação da resposta anterior? No texto, tá? Tem alguns exemplos, certo? Justificando essa resposta. No texto lá fala, certo? Que o ser humano, né? Na construção de condomínios, que separa, né, porções de mata e as deixa sem comunicação umas com as outras, essa construção de condomínios, né, que vai aí devastando aí a vegetação, tá certo? E aí o habitat dos seres vivos, certo? E daí essa destruição agressiva, de certa forma, certo? Acaba, certo, sendo uma ameaça para os seres vivos, tá certo? O crescimento desordenado das comunidades próximas da mata, tudo isso, a caça e a extração de palmito, tudo isso aí acaba sendo ameaça, tá certo? Então, justificando aí, certo? A próxima. O conceito de biodiversidade é citado no final do texto. E esse conceito também eu coloquei, pessoal, em 2 vídeos, né, que eu disponibilizei no grupo há 15 dias atrás, certo? Conceituando, mostrando o que é biodiversidade, mostrando a biodiversidade do nosso país, tá certo? Então, com base no texto e nos vídeos, o que você entende por biodiversidade? Vamos trazer aqui uma resposta. Pessoal, vale lembrar que a sua resposta pode ser, obviamente, diferente dessa, com suas palavras, mas se tiver o mesmo significado, está correta. Você não vai substituir a sua resposta por essa se o sentido for o mesmo. Se não tiver, né, em relação com essa resposta, com esse significado é que você vai substituir, mas se tiver, é bom mesmo que fique com suas palavras, tá? Então, a biodiversidade, do ponto de vista da ciência, né, vai significar o quê? Ó? A variedade de espécies de seres vivos de uma região, como também de um país, ou de todo o planeta, tá certo? É essa variedade, certo? Que vai ser bastante diversidade de vida, né? Várias, diversas formas de vida, certo? Inclui a variedade de características existentes dentro de cada uma das espécies de seres vivos. Então vai ser essa grande variedade, certo? Que significa biodiversidade. Próximo. Alguns pesquisadores se referem ao Brasil como um país megadiverso. O que significa dizer que um país é megadiverso? Por que o Brasil é considerado, conceituado e tem um entendimento de megadiverso, certo? Porque é um país com grande variedade de animais, plantas e outros seres vivos. Vocês viram nos vídeos, tá, que eu postei. Tá bom, pessoal? Próximo. O Brasil tem diversos biomas, certo? Eu até postei também um vídeo em relação a isso.
e o Parque Nacional da Serra dos Órgãos está inserido em um deles, tá? Inclusive, no material que eu mandei para vocês, eu mandei o conceito de bioma, tá certo? Que bioma é esse? Que está o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, certo? Está em qual bioma? Mata Atlântica, certo? Parque Nacional Serra dos Órgãos pertence ao bioma aí da Mata Atlântica. Tudo bem? Certo? E assim nós estamos fazendo, né, essa correção, tá? Estamos aqui finalizando de responder as 7 atividades. Faça a correção aí, acompanhe aí o que você já respondeu. Se você não respondeu, você deve responder agora. Fique com isso registrado e envie no meu PV. Quero a devolutiva de vocês, que é através dessa devolutiva que eu vou estar avaliando vocês, que eu vou estar registrando a participação, tá bom? Como também a frequência, tá certo? Pessoal, não esqueçam de assinar a frequência que eu envio sempre, tá certo? No nosso grupo. Lá você basta entrar, escolher sua turma, colocar seu nome. Coloca o nome completo, tá? Com isso, pessoal, eu tenho aqui todo esse registro, tudo bem? Estamos finalizando aqui a nossa aula, pessoal. Tenham um bom encontro, né? Hoje aproveite o máximo desse encontro, tá certo? Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.